Alunos primeiro ano, hoje eu quero corrigir com vocês o questionário dos pré-socráticos que eu passei na aula anterior. Peguem a folhinha de vocês, das questões, e vamos lá na correção. Então, questionário dos pré-socráticos. A primeira questão eu apenas indiquei algumas escolas pré-socráticas, que são 4, né? A jônica, pitagórica, eleática, pluralista, e para você identificar alguns filósofos. Alguns aí estava bem fácil, era só você olhar naquele resumo que você fez no documento do livro, né, do texto do livro, que você poderia marcar com certeza. Mas na letra A, o Filolau, Arquíteles e Alcmenon são filósofos novos para vocês, né? Então a dificuldade estaria mais nessa letra aí. Então vamos lá. Escola jônica, por que tem esse nome? Por conta da região chamada Jônia, onde surge a filosofia. E os filósofos representativos é o Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito e Tales. Então, letra D e letra G, certo? Pitagórica, escola pitagórica, ou também chamada de itálica. Pitagórica, porque o nome vem de Pitágoras, que ele dá nome a essa escola, e itálica, porque essa escola está na Península Itálica, né? Onde a gente chama de Itália, o país que chamamos de Itália hoje. Então é Pitágoras, né? Fácil, letra E, mas também os outros que vocês ainda não conhecem por nome, que não ouviram falar ainda, Filolau, Arquíteles e Alcmenon, ok? Agora a escola eleática. Eleática por quê? Porque vem da palavra Eleia, uma cidade lá na Ásia Menor. Eleática, o nome da escola. Então o seu filósofo mais importante e representativo é o Parmênides, mas ele está junto aí com o Xenófanes e o Melisso, letra B. E também temos o Zenão, letra F. O Zenão era um defensor das ideias de Parmênides. Quando Parmênides falava que não havia mudança, né, o devir não existe, é ilusório, a mudança, que é o devir, não existe, é ilusório, o Zenão procuraria encontrar elementos para justificar por que a mudança não ocorre, né, argumentos racionais para tentar isso. Ele cita o paradoxo da corrida entre Aquiles e a tartaruga, né, que a gente já discutiu em vídeo anterior, quando estávamos falando dos filósofos socráticos. E a última escola é pluralista, mas também chamada de multiplicidade. Por que esse nome? Porque o princípio não é mais um, é plural, pluri, né? Múltiplos. Por isso o nome. As outras escolas anteriores são chamadas de monistas, porque aceitam somente um princípio. Tales, Água, Anaximandro, o Ápero, o Pitágoras, o número, né? O Parmênides, o ser, né? Então, agora, os pluralistas mais de um princípio. E os representantes é o Anaxágoras e o Empédocles. Na minha visão, faltou um muito importante para a gente colocar aí, que é o Leucipo e Demócrito, né? Que são representantes aí do finalzinho da escola pré-socrática, e eles aceitam o átomo como origem da vida, né? Arqué da physis, origem da physis, da natureza. E são chamados também de atomistas, né? A questão acrescentou o Filolau lá, o Arquíteles, o Alcmenon, mas esqueceu do Leucipo e Demócrito, são muito importantes, ok? Vamos para a questão 2. A questão 2, já começamos a falar de Parmênides e Heráclito. Eu coloquei aí algumas frases para você identificar que esse pensamento refere a qual pré-socrático. Então vamos lá. Primeiro está assim: indivisível e pois todo idêntico, nem algo em uma parte mais que o impedisse de contentar-se, nem também algo menos, mas é todo cheio do que é, por isso é todo contínuo. Então, quem representa, quem fala isso aí? Qual é a ideia de quem? Do Parmênides. Porque ele não aceita o devir. Então, por isso, ele é todo idêntico, ou seja, ele não muda, ele não transforma, né? A principal relação aí. E ótima frase, ele é todo cheio, por isso é todo contínuo, ou seja, não há separação, né? A ideia é, não há mudança, né? Todo idêntico, ok? Vamos lá para o próximo. A guerra é a mãe de todas as coisas rainha. Das coisas contrárias nasce a harmonia, mais bela em tudo que gera por via de contraste. Quem é o representante desse pensamento é o Heráclito. Por quê? Porque Heráclito aceita a mudança, ele chama de devir. O que é a palavra devir? Vir a ser, ou seja, mudança, transformação. E ele fala que todas as coisas surgem a partir de lutas de contrários. Entre o doce e o amargo surge uma ideia. Entre o céu e a terra, ou seja, entre o sol e a lua, ou seja, entre ideias contrárias, né,
a disputa dos contrários, surge um novo ser. O que é isso? Surgir é movimento, né? Então, esse é o pensamento de Heráclito. O próximo. Quem desce ao mesmo rio vem ao encontro de águas sempre novas. Descemos e não descemos ao mesmo rio. Nós somos e não somos. Quem que é o representante desse pensamento? É o Heráclito de novo. Por quê? Olha, quem desce ao mesmo rio vem ao encontro. Quem desce ao mesmo rio vem ao encontro de águas sempre novas. Águas sempre novas que estão sempre se renovando. Nada permanece igual, nada permanece idêntico. Tudo é uma transformação. Então, é um pensamento de Heráclito. Vamos seguir. O mesmo é o pensar, é aquilo em função do que é o pensamento, porque sem o ser, no qual é expresso, não encontrarás o pensar, de fato, ou será nada fora do ser. Quem que é esse representante? É o Parmênides. Por quê? Porque não existe mudança, não existe transformação. Vocês viram que toda a argumentação está girando em torno de mudança Heráclito e não mudança Parmênides. Então, o mesmo é o pensar e aquilo em função do que é o pensamento, porque sem o ser, no qual expresso, não encontrarás o pensar. Ou seja, só o ser, eu só posso pensar o que é, o que existe. Se eu não posso pensar o nada. Heráclito falava que o nada existe, porque é a contradição com a existência. Ele não aceita, Parmênides não aceita mudança, não aceita transformação. Portanto, identifica o pensar com o ser. Ser e pensar é a mesma coisa. Então, esse é um pensamento de Parmênides. Vamos lá para o próximo. Acabou? Não, tem mais um. Todas as coisas se tocam por fogo e o fogo por todas as coisas. Como mercadorias se trocam por ouro e por ouro por mercadorias. Bem, esse é um pensamento de Heráclito, que está bem clarinho, porque olha só, tudo se troca, tudo se move, tudo se transforma. Inclusive está bem claro quando ele fala fogo, porque para ele era o elemento primordial que representaria a mudança. Fogo, né? Quando a gente pensa nos elementos que é para cada filósofo, os princípios para cada filósofo, Tales, água, no caso de Heráclito é o fogo. Tá joia, meninos? Então, ok. 2, então, seria a letra E que a gente tinha que marcar. Vamos lá agora na 3, né? Questão 3. O filósofo pré-socrático Heráclito, procurando compreender a multiplicidade do real, não rejeita as contradições e busca a realidade na sua mudança. Desta forma, podemos dizer que você teria que marcar a letra C de casa. Olha só. Podemos dizer qual o pensamento de Heráclito? Que o ser é múltiplo, por estar constituído de oposições internas e que ele denomina de luta dos contrários. Ser é múltiplo, porque não é só. Há o ser e o não ser. Há o sol e a lua. A lua não é sol. O sol não é lua. Então, um é o contrário do outro. Ser e não ser. Um é o contrário do outro. Portanto, nessa luta da contradição, para ele, surge a novidade, surgem as coisas. Então, é a letra C que a gente tem que marcar. Vamos lá para 4. Heráclito também. Heráclito de Éfeso, Éfeso é a cidade que nasceu, né? Viveu do século 6 e 5 a.C. Sua doutrina, apesar de criticada pela filosofia clássica, foi resgatada por Hegel. Hegel é um filósofo mais próximo da gente, 1800, passagem, né, de século 18 e 19, que recuperou sua importante contribuição para a dialética. A dialética é a arte do diálogo, da discussão. Vamos entender dialética por aqui, por enquanto. Assim por enquanto, né? Os dois fragmentos a seguir, fragmentos são trechos do pensamento de Heráclito, porque dos pré-socráticos só restaram comentários de outros falando sobre eles, ou de fragmentos do texto que eles escreveram. Muita coisa se perdeu. Então, representam este pensamento. O primeiro fragmento. Este mundo igual para todos, nenhum dos deuses e nenhum dos homens o fez. Sempre foi, é e será um fogo eternamente vivo, acendendo-se e apagando-se conforme medida. Acendendo-se e apagando, mudança, vocês estão vendo? É a ideia. E a palavra fogo representa mudança. Para as almas, morrer é transformar-se em água. Para a água, morrer é transformar-se em terra. Da terra, tudo forma-se a água.
e da água à alma. De acordo com o pensamento de Heráclito, sim, aqui a gente está mostrando então uma ideia de transformação, então de mudança. De acordo com o pensamento de Heráclito, marca a alternativa incorreta. Cuidado com isso. Quando vocês estiverem fazendo avaliações de múltipla escolha, sublinhe a palavra incorreta, ou quando pedir a correta, sublinhe a correta, né? Porque às vezes você está pensando que é só correta e chega numa que é incorreta e você marca errado. Isso é normal de acontecer, muito normal de acontecer. Então sublinha lá a palavra incorreta. Vamos lá então. Qual que é a letra que a gente vai marcar na 4? A letra A. A letra A está incorreta. Por quê? Ela está bem fácil de se perceber que está incorreta. As doutrinas de Heráclito e Parmênides estão em perfeito acordo sobre a imortalidade do ser? Nunca. São contraditórios. Heráclito, devir, que é a mudança, o vir a ser. Parmênides não aceita isso. É imóvel o ser, ele não muda. Então, está totalmente errado. As outras, se vocês quiserem ler para entender o pensamento de Heráclito, está ótimo, porque eles estão corretas, né? Então a 4, ok. Vamos lá na 5. 5. Em nós manifesta-se sempre uma e a mesma coisa: vida e morte, vigília e sono, juventude e velhice. Pois a mudança, palavrinha-chave, sublinha a mudança, de um dá ao outro e reciprocamente. Viram? Contrário, a luta dos contrários do Heráclito. Então vai lá, um fragmento de Heráclito. Assinala a alternativa que explica o fragmento de Heráclito. Então assinala a alternativa que é explicativa dessa ideia. Então a letra 5, letra D de dado. Vamos lá na letra D. A oposição é a confirmação de que a realidade é o eterno fluxo de mudança e de tensão dos contrários. Nasce a harmonia e a unidade do mundo. Pela luta dos contrários surge a harmonia. Essa harmonia não é duradoura, porque ela se opõe a um outro e desse outro surge uma nova harmonia. E assim sucessivamente, né? O fluxo dessa mudança é contínuo. Mudança do ser a não ser, né? Então, letra D de dado, né? Aqui fala de fluxo de mudança, e quando você lê a palavra fluxo de mudança, já entende devir, né? Mudança, transformação. 5, 6 agora. Já de Parmênides. Sobre o filósofo Parmênides, é correto afirmar, sublinha assim, correto afirmar, para você identificar. Então, letra A, que é correto. Critica o devir mudança de Heráclito, pois para ele é impensável pensar, para Heráclito, para Parmênides, é impensável pensar a mobilidade, a mudança, pois o que existe é o ser imóvel. É uma questão interessante, olha. Como que você deve pensar isso de Parmênides? Se essa lapiseira, se eu pudesse falar, se eu aceitasse a teoria, Parmênides criticando a teoria de Heráclito, para Parmênides, se tudo muda, como que eu vou tecer, como que eu vou construir um argumento que vai explicar a lapiseira se o fluxo de mudança é contínuo, é incessante? Então, quando eu vou falar, já não é. Quando eu chego a falar novamente, já não é. Então, por que Parmênides fala que o ser é imóvel? Para garantir a segurança do conhecimento, de afirmar e dizer que é alguma coisa. O que eu quero falar? Dizer que é alguma coisa. Estou dando uma explicação de algo. Mas Heráclito também é importante, porque eu vejo um mundo que está em constante transformação e mudança, né? Eu era mais cabeludo do que sou hoje, né? Vocês vão mudar ao longo do tempo. A vida é contínua mudança. As estações dos anos representam isso. Estávamos no verão, agora no outono, primavera e outono, inverno, primavera, né? Então é a mudança. Tudo a vida é mudança. Então a gente vai tentar conciliar aí, tanto um como o outro, né? E é isso, um pouco disso que Platão vai tentar fazer, tentar conciliar esses dois pré-socráticos. Mas como eu disse, deixa para o momento oportuno. Então 6. Vamos lá agora para 7. No poema sobre a natureza, é um poema que Parmênides escreve, eles todos escreveram obras, né? Ficaram poucas coisas, mais fragmentos. Então, o poema sobre a natureza, Parmênides afirma: os únicos caminhos de inquérito que são pensar, o primeiro que é e, portanto, que não é não ser, de persuasão o caminho, pois a verdade acompanha o outro.
que não é e, portanto, que é preciso não ser. Este, então eu te digo, é atalho de todo incrível, pois nem conhecerás o que não é, nem o dirias. Bem, às vezes confunde bastante o aluno, falar é e não é, ser e não ser. Mas o que ele está querendo dizer é isso? Tem que ler com calma, gente. Filosofia a gente tem que ir com calma, degustando das coisas, né? Analisando, não é difícil. Mas o que ele está dizendo em toda essa frase aí? Que é impossível alguma coisa, eu a falar de alguma coisa que não é, que não existe. Como você pode afirmar conhecimento do nada? O que é o nada? Você nem sabe dizer. Então esse é o pensamento de hierárquico. Eu não posso afirmar o nada, eu não posso dizer o nada. Por isso só existe o ser. Então a alternativa correta na letra 7 pode-se inferir. Inferir o quê? É deduzir, pode-se apontar, pode-se inferir que. Letra A. Apenas o ser pode ser dito e pensado. Por quê? Dizer o nada não tem como falar do que não existe. Essa é a ideia. Por isso, para Parmênides só existe o ser. Ele é imóvel. Tá? Vamos lá para a última, 8. Na filosofia de Parmênides, preludia-se, é o início, né? Dá um início. Preludia-se o tema da ontologia. É uma disciplina da filosofia. Ontos é ser, logia é estudo. Então, é estudo do ser. Alguns filósofos, como o Aristóteles, ele vai dizer que é o estudo do ser enquanto ser. O que é isso? Estudar o ser independente das suas características, né? Ou seja, reconhecer qual que é a essência das coisas, né? Podemos ter como primeiro conceito de ontologia essa ideia. Vou continuar a leitura. A experiência não lhe apresentava em nenhuma parte um ser tal como ele o pensava, mas de fato que podia pensá-lo. Ele concluía que ele precisava existir. Uma conclusão que repousa sobre o pressuposto de que nós temos um órgão de conhecimento, né? A inteligência, que vai à essência das coisas. O que é essência? Aquilo que faz alguma coisa ser o que ela é. Por exemplo, o homem, que faz o homem ser o conceito de humanidade. Não é ter uma orelha grande e pequena, o nariz, né, achatado, redondo, né? Não é ser alto ou baixo, mas o conceito, isso é a essência humana, está longe desses adjetivos. Esses adjetivos, orelha grande ou pequena, por exemplo, ter cabelo ou não, são apenas para individualizar o ser, homem, né? Mas a essência humana, é isso, essa ideia que está querendo dizer. Onde eu parei? Que vai descendo das coisas. E é independente da experiência. Segundo Parmênides, o elemento de nosso pensamento não está presente na intuição, mas é trazido de outra parte, de um mundo extrasensível ao qual nós temos um acesso direto através do pensamento. Eu só posso chegar a essa ideia de essência pela inteligência, pelo raciocínio, porque eu não vou ver essência por aí. Eu vou deduzir, eu vou pensar. Por exemplo, eu vejo o homem e a mulher. O que de identidade, o que de igual existe entre o homem e a mulher? Se eu olhar a aparência, só vou ver diferenças. Então eu quero que você me aproxime a identidade entre o homem e a mulher, a humanidade presente nos dois. Perceberam? Eu só posso entender isso por uma intelecção, né? Pelo um exercício da razão, e não pelo exercício dos olhos, né? De ver, porque ela só vai me trazer diferenças. Então vamos lá, continuar. Nietzsche, Frederic, né? É um filósofo bem crítico, bastante conhecido aí, século XIX. A filosofia na época trágica dos gregos é uma obra que ele escreve. Então, tudo bem, então é uma referência de Nietzsche. Está aí a bibliografia, né, da obra. Marque a alternativa incorreta, sigla incorreta. Qual que é incorreta? Letra C. Parmênides é nitidamente um pensador empirista, pois afirmava que a verdade só pode ser acessada por meio dos sentidos. Não, completamente errada. Por quê? O que é a palavra empirista? Empirista vem de empiria. O que é isso? É aquele conhecimento que vem pela experiência sensível, pela experiência que eu tenho das coisas. A experiência do tato, da visão, né? Não tem cheiro, mas a gente tem a experiência do olfato, né? Da audição. Isso é experiência sensível. Não. Ele é o exercício da razão. Né? Aquilo que eu falei, a essência eu só posso atingi-la
Não pela experiência visual, quando a gente está falando do homem e da mulher, porque essa só vai me trazer diferenças. Eu só vou ver a identidade por um exercício de uma inferência racional, né, da humanidade, como eu já disse para vocês. Então, letra C é que é a alternativa incorreta. Tá joia, meninos? Ok? Obrigado e até a próxima.